Bem-vindos ao Impeto.movie. No vídeo da semana passada, a gente conversou um pouco sobre reduzir a distância do que está fora e o que está dentro. Ainda durante a semana, eu fiquei pensando sobre o assunto. E me veio o seguinte, isso é um paradoxo. Como assim o que está fora está dentro? Mas antes de entrar ao assunto, eu quero agradecer minha irmã Marília, meu sobrinho Euler e os amigos Samara, Bárbara, Alessandra, Carolina e Emerson pela contribuição na ajuda da reflexão do que é paradoxo. E para você, o que é paradoxo? Paradoxo é um ciclo de contradições que não pode ser quebrado por ser ilógico ou incompreensível. Bem, no meu entendimento, tá? Assim, o que eu acredito, até de repente pode estar errado. Paradoxo é uma coisa sem nexo, uma coisa incoerente. Que leva uma contradição, eu acho que o ser humano em si é meio contraditório, né? Eu tenho que pensar o que eu vou falar pra ti. Mas não te preocupa que eu não vou colar do Google, não, tá? O paradoxo na minha vida, eu acho que ele sempre anda junto comigo, o paradoxo. Bom, sabemos que o paradoxo pode ser usado como figura de linguagem. Segundo o dicionário, paradoxo significa pensamento ou argumento que contrariam uma ordem lógica do pensamento humano. O paradoxo é um recurso também muito utilizado por poetas e artistas, como é no caso do poeta português Luís Vaz de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Como assim, dor que desatina sem doer? O poeta Luís Vaz de Camões usa o paradoxo para poder descrever um dos sentimentos mais complexos e refinados do ser humano, o amor. O paradoxo é algo que parece não ter nexo, mas que acaba tendo sentido. Acho que principalmente na poesia. Tem aquela história da abelha e da aranha, entendeu? O que é normal é uma ilusão, porque o que é normal para uma aranha é o caos para uma abelha. E assim, a mesma coisa com a gente, né? A gente vai criando nossos próprios paradoxos, as nossas próprias contrariedades. E quando a gente se depara com de certa forma, uma verdade, né? Esse paradoxo, a gente fica a ver navios, já fica até meio perdido, né? Desorientado. Mas eu faço, eu não concordo, eu reclamo no Facebook, mas eu faço, é um paradoxo. Mas vejamos, anterior ainda a Camões, os filósofos já usavam o paradoxo como uma forma de a gente questionar uma ordem lógica. O filósofo grego Plutarco nos propôs o seguinte paradoxo, o paradoxo do barco de Teseu. Mas antes de entrar no paradoxo do barco de Teseu, eu vou falar rapidamente sobre quem foi Teseu. Teseu foi um herói ateniense, filho de Egeu e Etra, e na época, Atenas pagava altos tributos à cidade de Creta, o que fazia com que Atenas enviasse anualmente um barco cheio de jovens para a cidade de Creta para serem colocados no labirinto de Minotauro. Teseu então parte numa longa viagem até Creta com o objetivo de entrar no labirinto de Minotauro, matar e liberar Atenas da cidade de Creta. O mito de Minotauro tem vários elementos importantes, mas nós ficamos por aqui. E agora, voltando ao paradoxo do barco de Teseu, proposto por Plutarco, ele vai nos apresentar o seguinte dilema. Se durante a ida de Atenas a Creta, algumas peças do barco de Teseu, devido ao desgaste, fossem trocadas, e na volta de Creta a Atenas, o restante das peças foram trocadas também, cordas, madeiras, pregos, etc. Bom, fazendo com que o barco chegasse vitorioso a Atenas, mas com todas suas peças trocadas. Plutarco vai nos questionar o seguinte, qual é o barco de Teseu? O que parte de Atenas a Creta ou o que volta vitorioso? O matemático Thomas Hobbes vai colocar mais lenha nessa fogueira ainda. E se as peças que foram trocadas durante a viagem fossem guardadas e em seguida montadas em um novo barco? Qual então é o barco de Teseu? O que vai a Creta, o que volta vitorioso ou o barco que então foi montado com as peças guardadas? Deixe nos comentários suas opiniões e reflexões sobre o assunto, confesso que já estou curioso. No meu ponto de vista, eu entendo que os três barcos são o barco de Teseu, pois o que faz ser o barco de Teseu é o próprio Teseu através das suas memórias e vivências em cada barco. Cada barco, cada fase, foi importante para que Teseu se renovasse, se reinventasse. E com a gente, acontece algo semelhante ao barco de Teseu. Por exemplo, as nossas células, que são trocadas, todas são trocadas em torno de 7 a 10 anos. Nossa forma de pensar também já não é mais a mesma
de quando éramos crianças. Ou seja, nossas peças são trocadas, mas em essência nós continuamos o mesmo. As mudanças, tanto fisiológicas ou existenciais, são muito importantes para que possamos nos reinventar. Deixa eu então te instigar num paradoxo que eu vou falar no podcast. É a história da mídia chamar de o novo normal. É um paradoxo, porque o novo ele vem justamente desconstruir o normal. Se o novo fica dentro da caixa do normal, ele não é novo. Então, é um paradoxo, concorda? Muitas vezes, estando dentro da sociedade, aceitando regras que a gente não tem que aceitar, ou coisas que a gente quer quebrar e acaba aceitando, daí eu acho que tem algumas hipocrisias, assim, sabe? E eu acho, e eu vou te dizer que pensando no paradoxo como uma ideia de contraditório, né? Que leva a uma contradição, eu acho que o ser humano em si é meio contraditório, né? Bom, eu vou entendendo que o paradoxo é uma forma de a gente integrar o que a gente estava se propondo lá no vídeo da semana passada, integrar as nossas dualidades, sendo elas fora, dentro, certo, errado, bem, mal, masculino e feminino. Podemos até separar os opostos, distanciar, mas para mim uma coisa é certa, um não existe sem o outro. E dessa forma, integrando as nossas polaridades, as nossas contradições, somos presenteados, por exemplo, quando Vinícius de Moraes escreve o Soneto da Felicidade e nos diz: que seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Ou quando Milton Nascimento nos canta na música Chegadas e Partida e nos fala: o trem que chega é o mesmo trem da partida. Ou quando Elis canta com toda sua vitalidade a música Redescobrir, nos dizendo: amor, se fazer é tão prazer que é como fosse dor. Enfim, essa viagem do barco de Teseu me mostrou que a gente pode tentar separar e distanciar as nossas diferenças. Mas uma coisa é certa, a gente não pode eliminar, porque uma não vive sem o outro, é uma retroalimentação. E agora, o quase de sempre, você pode apoiar o nosso canal como? Se inscrevendo, comentando, curtindo e compartilhando. E se você continua curioso sobre o assunto, sobre o que é paradoxo, amanhã no podcast Papo Solto, a Eliana Gemac vai falar um pouco sobre o paradoxo do novo normal. Afinal, novo normal? Como assim? Um abraço humano e até o próximo vídeo.